O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu na quarta-feira a agenda dos chefes de Estado da Cúpula das Américas com um discurso. Jair Bolsonaro só chegou para o evento na quinta-feira, no mesmo dia em que teve um encontro bilateral com Joe Biden. A atual edição da Cúpula das Américas é alvo de críticas da Bolívia e do México, que decidiram não enviar seus presidentes após os Estados Unidos barrarem a participação de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Paulo Abrão, que é professor de Direito e ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Boa noite, professor Paulo Abrão. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Professor, o que dizer desta Cúpula das Américas que está sendo realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos? Ela já começa aí com vários problemas, aí chefes de Estado sendo boicotados, outros chefes de Estados resolveram não comparecer ao evento por conta deste boicote. E mais, professor, eu quero fazer uma provocação já no nosso bate-papo, nossa conversa. É muito interessante que esta cúpula aconteça nos Estados Unidos, em Los Angeles, na divisa aí com o México, uma parte, e o México não foi, o presidente Obrador não foi. E lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, na guerra entre Estados Unidos e México no final do século XIX, uma parte do território mexicano foi tirado do povo mexicano. Eu queria que o senhor repercutisse para a gente a Cúpula das Américas e isso que eu acabei de comentar com o senhor, por favor. Bem, a escolha dos Estados Unidos como sede da Cúpula das Américas foi um profundo erro estratégico. Ela foi pensada ainda durante o governo Trump, durante uma época na qual havia uma adesão de muitos governos conservadores dentro da nossa região, numa lógica de um acompanhamento irrestrito da implementação da política exterior norte-americana. Mas, efetivamente, agora houve um gap entre aquilo que foi planejado por um governo e o que foi implementado pelo governo Biden, né? Essa cúpula se caracterizou por uma profunda deslegitimidade desde o seu princípio. E essa ausência de 9 governos da região, 3 deles excluídos pelos próprios regiões e outros 6 que decidiram não participar, ele é o principal fator que revela essa fragilidade, esse esvaziamento e comprova esse erro estratégico, né? No momento em que nossa região necessita recuperar as capacidades de integração regional, de cooperação, de articulação entre os povos e uma reconstrução das capacidades de diálogo entre os governos, que foram estimulados a se fragmentarem, né? Que foram empurrados a se dividir nesse último ciclo da política exterior americana, ela requeriria que a cúpula pudesse haver sido realizada de uma maneira um pouco mais inclusiva, né? De toda maneira, o resultado final é de um encontro no qual se aprovaram algumas declarações, mas nenhuma delas com planos de trabalho muito concretos. Talvez o melhor êxito tenha sido exatamente na agenda migratória, porque tem um conjunto de decisões que foram dirigidas unilateralmente a cada um dos países, especialmente aqueles países de remessa e de trânsito de imigrantes para os Estados Unidos, porque eles tinham maior interesse exatamente nessa agenda, mas o restante dos temas ficaram muito a desejar. O encontro da sociedade civil foi muito criticado por uma profunda desorganização, o fórum oficial, né, das organizações da sociedade civil, e o anúncio do presidente Biden de que, então, a partir de que como um resultado da cúpula vai injetar 12 milhões de dólares de apoio à preservação da Amazônia, na verdade, é um resultado muito frustrante, né? Eu acompanho nesses termos a crítica que a nossa líder indígena, Sônia Guajajara, fez, dizendo que essa é uma oferta muito irrisória do Biden para proteger a Amazônia brasileira, colombiana, peruana, porque diante da dimensão e da complexidade da região, efetivamente, esse recurso ele não representa nada e ninguém sabe
exatamente em que vai ser destinado, se ele vai ser dirigido às organizações de proteção ou se ele vai ser entregue ao governo Bolsonaro, ou seja, entregar recursos para fortalecer a política do governo Bolsonaro em relação à Amazônia significa fortalecer o desmatamento, né? Então, o que isso significa concretamente? Professor, aproveitando, falando do encontro bilateral de Bolsonaro e Biden, houve também uma manifestação de diversas entidades por uma carta, inclusive a Washington Brasil Office, que você, diretor executivo, faz parte, é signatária dessa carta, colocando diversas contradições e questões aqui do governo Bolsonaro no Brasil, explicitando isso a Biden. A carta foi recebida pela Casa Branca, pelo Biden. Eu queria que você comentasse o conteúdo dessa carta, as entidades que assinam e a importância dessa manifestação. Bom, essa carta ela foi assinada por 71 organizações, ainda antes do encontro com o Bolsonaro, e nós ali enviamos uma mensagem para a Casa Branca solicitando que o presidente se posicionasse de maneira muito firme a favor da democracia, das eleições livres, da proteção essencial da floresta amazônica, né? Bem, de alguma maneira foi uma carta que gerou efeitos, porque imediatamente, no dia seguinte, Jack Sullivan, assessor responsável por matéria de segurança da Casa Branca, já anunciava que o presidente Biden não ia se omitir e iria fazer referência sobre a importância de realização de eleições livres no Brasil e de que era necessário respeitar o resultado das eleições e que os Estados Unidos reafirmariam uma posição que já está pública, que inclusive foi reiterada pela vice-ministra das Relações Exteriores, no seu entendimento de que eles confiam plenamente no sistema eleitoral brasileiro, na sua integridade, que já demonstrou em eleições passadas um adequado funcionamento. Nós nunca vamos descobrir realmente se essa conversa aconteceu ou não durante as eleições, durante o encontro bilateral, mas foi também bem sintomático que o presidente Bolsonaro, ao sair desse encontro, tenha feito referência de que ele tenha falado sobre o fato de que ele defende que ele ingressou no país, ele entrou no poder por meio da democracia, que ele vai entregar o poder também com o país de maneira democrática, mas que ele quer eleições livres, independentes e auditáveis. Então, o Bolsonaro ele utiliza de uma linguagem cujo referencial semântico pertence a um campo muito próprio, né? Então, para fora, fica parecendo que ele fez um compromisso de respeitar o resultado eleitoral. Para dentro, a gente sabe que o significado é outro. E ele trabalha dentro de outras linguagens e outras narrativas, né? Então, mas foi importante, foi um indício importante de que, efetivamente, essa conversa aconteceu. Professor, a Cúpula dos Povos também, que é realizada na mesmo local de estado, né, de localização, é um contraponto ao que vem se discutindo e chamando na Cúpula, né, das Américas. Como é que está a repercussão exatamente desses dois fóruns aí nos Estados Unidos, professor? Você está em Nova York, né? De um lado tem a cúpula com o chefe de Estado, convocada pelo Joe Biden, mas também a Cúpula dos Povos. Eu queria que você trouxesse para a gente um relato de como que está sendo repercutido esses dois fóruns no mesmo local. Existiram dois espaços para a sociedade civil. Né? Um dentro da agenda oficial da Cúpula das Américas, que aconteceu na segunda e na terça-feira. Esse espaço foi caracterizado por uma grande desorganização e os temas que aí foram apresentados tinham sido escolhidos de cima para baixo de parte da organização dos Estados americanos. Né? Por sua vez, a Cúpula dos Povos ela agitou Los Angeles. Ela foi capaz de dar visibilidade a um conjunto de ações que não estavam na agenda oficial do encontro, como, por exemplo, as denúncias a respeito do desmatamento da Amazônia, das constantes perseguições aos povos indígenas da região, da situação dos efeitos perversos da pandemia do ponto de vista socioeconômico nas sociedades da região, ou seja, falando de demandas que representam muito mais aquilo que efetivamente a região hoje necessita, que aqueles temas que foram escolhidos de maneira pela organização oficial. Né? Então,
ainda, na verdade, esse encontro do Fórum dos Povos ele termina também hoje, e foi um espaço de articulação e de congregação entre várias entidades, organizações brasileiras, entre elas a rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil, que congrega mais de 1.500 ativistas e acadêmicos, do qual nós fazemos parte, e que também estão presentes em distintas cidades e estados do país, organizou atos que vocês puderam assistir, por exemplo, aquele caminhão com protestos e mensagens em relação ao Bolsonaro, mostrando que o ativismo social está vivo, né? E que exatamente o temor que o governo Bolsonaro tem ao redor do que eles chamam de globalismo, ele se justifica, porque a sociedade hoje está cada vez mais organizada e ela não vai simplesmente hoje ratificar acordos desde cúpulas, né? Uma das realidades, se tem uma coisa interessante em toda essa crise sociopolítica que nós temos vivido no Brasil, é que a sociedade civil brasileira, por necessidade, ela teve que se articular para defender seus direitos. Ela se organizou, ela se fortaleceu nesses últimos anos, né? Até porque ela tem muito claro que a crise que nós vivemos hoje é uma crise onde as nossas elites políticas e empresariais elas são corresponsáveis, né? E que os movimentos sociais elas não compartilham, os movimentos sociais não compartilham do mesmo grau de tolerância e de relativização dos princípios democráticos, porque já entenderam que não se beneficiam disso. Então, nesse grau de ameaça à democracia e frente a esse acúmulo de força social, em escala global e também em escala nacional, nós estamos vendo muito claramente que a política mudou, mas a organização social também mudou, né? E então, as mensagens sobre as ameaças à democracia brasileira também foram passadas durante esse fórum social, também foram reivindicadas dentro da sociedade civil uma reforma da Organização dos Estados Americanos, que foi acompanhado com o pedido de alguns presidentes, como o presidente Alberto Fernandes, da Argentina, e o presidente López Obrador, mesmo sem ir, já tinha também pronunciado sobre a necessidade de reformar esse espaço, para que esse espaço volte a ser um espaço de representação de agendas que estão mais próximas à realidade latino-americana e que promova efetiva cooperação entre os países e não uma divisão dentro da nossa própria região. Aliás, desculpa te interromper, o presidente López Obrador fez um discurso muito contundente e forte quanto a essa questão, né, professor? O discurso foi do presidente Alberto Fernandes, da Argentina, né? Porque o López Obrador não esteve presente, mas foi um discurso muito forte, né? Ele, inclusive, chamou a atenção pelo que foi os 4 anos de desmando do governo Trump também, né? Ele faz referência direta à intervenção da OEA nas eleições da Bolívia, contribuindo para o golpe no país, faz referência direta pelo descumprimento dos acordos históricos dos países da região com os Estados Unidos na nomeação do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi um lugar sempre ocupado por uma pessoa latino-americana. Ele fez referências sobre como se manipulou o Fundo Monetário Internacional para poder gerar um acordo bilionário que a Argentina seria incapaz de pagar ainda durante o governo Macri para tentar salvar politicamente aquele governo, né? Então ele fez referência clara de que não é admissível esse grau de instrumentalização da OEA ou das instituições do sistema interamericano como linha de apoio à política exterior americana, porque às vezes essa política pode ser mais lúcida, mas às vezes ela também pode refletir o que foi 4 anos de autoritarismo dentro do governo Trump. Uhum. Professor, agora para encerrar, nosso tempo está acabando, mas essa reaproximação de Biden com o Brasil teria aí, ao fundo, o interesse econômico de ver o Brasil mais próximo aos Estados Unidos e não tão próximo à Rússia e à China comercialmente, sendo que a gente tem aí uma guerra acontecendo de interesses que levam Estados Unidos e Rússia a ficarem polarizados? Sem dúvida. Os Estados Unidos precisam do Brasil nesse momento. E isso, de alguma maneira, deu alguma vantagem para o presidente Bolsonaro.
né, porque ele foi convidado para ir, foi oferecido um encontro bilateral com ele, né, apesar de que as fotografias são muito reveladoras também do que foi esse encontro. O presidente Biden manteve 3 encontros bilaterais com 3 presidentes, o presidente do Chile, do Canadá e do Brasil, e a presidente do Chile abraçado, o presidente do Canadá, as cadeiras juntas, e a reunião com o presidente Bolsonaro com cadeiras bastante, as cadeiras distantes uns dos outros. Mas, de fato, os Estados Unidos hoje precisam do Brasil, primeiro, para poder confirmar a sua pretensão de liderança hemisférica, né, para fazer frente à situação que hoje se vive na Rússia e a aproximação do Bolsonaro naquela visita desastrada à Rússia na véspera da invasão da Ucrânia, chamou um alerta dos Estados Unidos, e eles têm um grande interesse de tentar impedir o avanço da influência econômica da China na região. Foi por isso que, durante o encontro, o presidente Biden anunciou uma ajuda na casa de bilhões de investimento privado na região. É o tipo de ajuda que talvez funcione para impedir esse avanço da influência econômica chinesa em países pequenos. Mas, no caso brasileiro, essa probabilidade é muito pequena. A China hoje já é o nosso principal parceiro comercial e, de alguma maneira, os Estados Unidos é o nosso principal concorrente na venda de commodities para a China também, né? Então, talvez para nós isso não vai ter tanta influência, mas, de fato, saiu dessa cúpula uma grande promessa de investimentos robustos privados norte-americanos na região para tentar obstaculizar a expansão da influência econômica da China dentro dos nossos países. Aqui na América Latina como um todo, né? Tá certo, então. Falamos com Paulo Abrão, que é professor de Direito e secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Professor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, pessoal. Abraço, professor. Abraço.